Olá, meus queridos da Igreja Evangélica Congregacional de Niterói. Estamos em mais um vídeo onde vamos meditar nessa passagem de Abacuque no capítulo 3. Eu peço então a você que esteja abrindo a palavra de Deus desse texto para que a gente possa fazer uma meditação nessa passagem que tem muito a falar ao nosso coração para nos dar força e coragem para enfrentarmos esses dias difíceis da quarentena por causa do coronavírus. Inicialmente, nós vamos ler aqui apenas os versículos 1 e 2, que diz o seguinte: Oração do profeta Abacuque sobre Sigionote. Ouvi, Senhor, a tua palavra e temi. Aviva, ó Senhor, a tua obra no meio dos anos. No meio dos anos, faze-a conhecida. Na tua ira, lembra-te da misericórdia. Esses dois versículos aqui nos falam sobre o contexto em que o profeta Abacuque estava prestes a enfrentar, juntamente com a nação de Judá. E o que estava acontecendo? Israel havia pecado. E esse pecado envolvendo questões da justiça divina que não estava sendo aplicada, a própria lei de Deus que estava sendo negligenciada, e temos ainda o grande pecado da idolatria, que era esse ecumenismo, essa junção de religião pagã com a religião de Israel. Eles adoravam tanto a Jeová quanto adoravam também a outros deuses pagãos, e fazendo uma grande mistura religiosa. Ora, esse secretismo religioso estava desagradando o coração de Deus. E Deus vinha tolerando. E assim como nós vimos lá em Gênesis, no capítulo 6, em que a maldade do mundo ia crescendo até o ponto de Deus estar declarando que bastava, que não dava mais para continuar a tolerar tanta maldade, o Senhor também aqui com o seu povo Judá foi trabalhando ao longo de muitos anos, de muitas eras com esse povo, mas o povo não se consertava. Então o que aconteceu? Deus disse, basta, chega, eu vou consertar de uma vez por todas a idolatria deste meu povo. Eu vou estar consertando esse povo. E como que Deus fez isso? Ele preparou uma nação pagã. Ele levantou um homem chamado Nabucodonosor, que estava à frente do Império Neobabilônico. E então, nesse período, Deus estava trabalhando com a vida de Nabucodonosor para usá-lo como um instrumento, como uma ferramenta para estar consertando os males do seu povo em Judá. E então, Judá seria invadido pela Babilônia. Seria completamente levada em cativeiro, seria escravizada, crianças morreriam, mulheres também seriam completamente violadas e levadas cativas. Os homens fortes seriam levados como escravos, e alguns poucos líderes do reino de Israel seriam levados para a corte do rei Nabucodonosor. Enfim, era um completo quadro de desolação nacional. E alguns, como Abacuque, poderiam se perguntar por que Deus está agindo assim com o seu povo. Ora, no capítulo 1, o profeta pergunta diretamente para Deus: como assim, Senhor, que o Senhor estará usando uma nação pior do que o seu povo para estar consertando o seu povo? Uma nação pagã, violenta, idólatra, mais ímpia do que a nação de Israel. E então a resposta que Deus dá para Abacuque no capítulo 2 foi a seguinte: deixa que da Babilônia cuido eu. Ou seja, a nação de Israel precisava realmente se consertar perante o Senhor. E isso estava realmente trazendo apreensão ao coração do profeta, ao coração de Abacuque. É interessante que o nome Abacuque em hebraico significa abraço. E de repente Abacuque queria abraçar a sua nação, queria clamar a Deus por ela, em favor dela, mas lhe faltava elementos. Ele só podia falar por ele mesmo e esperar a ira de Deus se derramar sobre aquele povo que estava tão distante dos caminhos do Senhor, apesar de se considerarem o povo de Deus.
Então, aqui no capítulo 3, como nós lemos, do versículo 2, Abacuque pede ao Senhor uma coisa muito importante. Ele diz: Ouvi, Senhor, a tua palavra e temi. Aviva, ó Senhor, a tua obra no meio dos anos. No meio dos anos, faze-a conhecida. Na tua ira, lembra-te da misericórdia. O que ele estava pedindo aqui? Quando ele pede para que o Senhor estivesse avivando a sua obra, é para que ele estivesse trazendo à memória divina o modo como Deus mesmo havia agido com Israel no passado. E como que Deus havia agido? É só a gente se lembrar de como Deus livrou o povo de Israel do cativeiro egípcio. Em outras nações também, em que Deus esteve fazendo com que Israel vencesse guerras do passado, para que pudesse de verdade estar abençoando a sua nação. Então é isso que Abacuque pede. Ó Senhor, se lembra de como o Senhor agia no passado. Ó Senhor, se lembra de como o Senhor tratava as nações pagãs em favor do seu povo, e faz isso agora. Agora que o Senhor está com ira do seu povo, lembra de que o Senhor também pode agir com misericórdia. E a palavra misericórdia significa, em latim, amor ao miserável. É ter compaixão, é ter aquele sentimento de que ele precisa abençoar com graça ao miserável que depende do Senhor para tudo. Aqui Abacuque reconhece os pecados da nação. Ele sabe que o povo havia pecado. O pecado envolvia a questão da injustiça. O pecado envolvia também, principalmente, a idolatria, a adoração de deuses falsos, a mistura cultural com povos pagãos, e o quanto isso deturpou o coração puro que Deus queria que o seu povo tivesse. Então, quando o profeta se depara com essa realidade que Deus havia revelado a ele, ele clama a Deus em favor do seu povo. Ele se esforça por abraçar a nação de Judá. Era o seu povo, era também o povo de Deus. No restante do capítulo, Abacuque fala sobre como o Senhor tem autoridade sobre tudo, sobre a natureza, sobre cada espaço da terra, sobre cada canto da geografia terrestre. O Senhor, ele está sob o controle de tudo, inclusive usando nações para estar consertando o seu povo que havia se quebrado. Agora, diante de uma crise nacional sem precedentes, nós vemos um profeta alarmado sim, preocupado sim, angustiado talvez, mas um profeta que consegue tirar a fé do seu poço mais profundo, da sua angústia mais profunda. Veja como está aqui no versículo 16 do capítulo 3 de Abacuque. Ouvindo eu, o meu ventre se comoveu, a sua voz tremeram os meus lábios, entrou a podridão nos meus ossos e estremeci dentro de mim. No dia da angústia descansarei, quando subir contra o povo que invadirá com as suas tropas. Sim, aqui o profeta está dizendo o quanto ele estava assustado. Mas apesar do seu susto, apesar do seu medo, apesar da sua apreensão, no versículo 17, o profeta Abacuque nos deixou um legado de uma fé inabalável. Ele disse no versículo 17, porque ainda que a figueira não floresça, nem haja fruto na vide, ainda que decepcione o produto da oliveira e os campos não produzam mantimento, ainda que as ovelhas da malhada sejam arrebatadas e nos currais não haja gado, todavia eu me alegrarei no Senhor, exultarei no Deus da minha salvação. Aleluia, glórias ao Senhor. Nós temos aqui um profeta que descreve uma situação de completa calamidade nacional. E já era uma nação agrícola, era uma nação que dependia em sua economia das hortaliças, das frutas e também da criação de gado, da pecuária. Essa descrição aqui que o profeta faz nesse trecho da sua oração
ele está descrevendo uma situação inimaginável, uma crise sem precedentes. Ele está se referindo aqui à fome sobre a nação. Essa era uma completa situação de desolação. E o profeta sabia que isso aconteceria porque o próprio Deus estava realizando isso, porque o povo precisava se consertar. Mas no meio dessa crise, dessa angústia, ele descreve uma situação que ele sabia que em breve aconteceria. Mas ele declara: todavia, apesar de tudo, contudo, eu glorificarei o Senhor. Ele fala aqui em dois verbos que significam alegria extrema. Eu me alegrarei no Senhor e exultarei no Deus da minha salvação. Esse exultar é uma alegria em que a pessoa não pode se conter. A pessoa pula, a pessoa grita, a pessoa extravasa a sua felicidade, a sua alegria. Para você que, como eu, é casado, basta você se lembrar no dia do seu casamento o quanto você estava feliz naquele dia. Você que é marido, você que é esposa, você sabe o quanto aquele dia do seu casamento, o quanto você estava irradiando felicidade. É esse tipo de exultação que o profeta está dizendo, que ainda que tudo ao seu redor caia em bancarrota, ele declara que a sua alegria, que a sua confiança, que a sua festa está no Senhor. É muito forte esse texto. É muito forte porque fala de uma fé inabalável no Senhor que controla todas as circunstâncias. Do Senhor que estava no controle, inclusive, de uma nação pagã, que as outras nações da terra tremiam, que, por certo, Israel estaria tremendo de medo quando percebesse que o povo neobabilônico estava chegando perto. Mas aqui ele declara de que sobre tudo isso, sobretudo, a sua alegria, a sua felicidade estava no Senhor. E no versículo 19, o profeta ainda diz: o Senhor Deus é a minha força, e ele fará os meus pés como os das cervas, e me fará andar sobre as minhas alturas. O profeta sabia que Deus teria o poder de realizar o milagre que ele tanto esperava. E ainda que tudo fosse de mal a pior, a confiança no Deus que amava Israel, isso estava guardada no coração do profeta. Meus queridos, nós vivemos dias difíceis, dias em que a calamidade, por certo, aumentará. Nós esperamos para este mês de abril, que começou hoje, dias difíceis para a nação brasileira, em que o coronavírus estará se espalhando cada vez mais. E apesar dos prognósticos negativos e algumas poucas palavras de esperança que nós podemos perceber nos jornais, na internet, o quanto isso tem afligido o nosso coração, nós estamos à beira de uma crise que envolve questão financeira, que envolve a nossa saúde, que envolve pessoas queridas que estão no grupo de risco e precisam se proteger ainda mais. É uma situação muito complicada. Mas nós queremos declarar, como servos de Deus que somos, pela fé que nos une, nós queremos declarar que nós exultaremos, porque o Senhor está conosco. Essa crise é passageira. Nós queremos lutar e vencer. Vários dos nossos irmãos estão se mobilizando para ajudar outros. E nós precisamos, queridos, agora, mais do que nunca, de estarmos prontos, preparados, inclusive espiritualmente. Portanto, cuide-se, cuide da sua família, cuide do seu pai, da sua mãe, do seu irmão, cuide do seu avô, da sua avó, da criança que está em sua casa. Cuidemos uns dos outros e vamos buscar mais fé, essa fé inabalável do profeta Abacuque, para que possamos vencer esse momento difícil de crise. Que o Senhor nos abençoe a todos. Paz e bênçãos sobre a nossa vida, em nome do Senhor Jesus Cristo.